Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco da nossa aula, seguindo aqui, né, falando a respeito da introdução do artigo científico, tá? Bom, esse autor aqui que nós estamos seguindo é um autor da área da saúde, e aí dentro dos artigos da área da saúde, uma técnica muito utilizada para redação, para você fazer aquela revisão bibliográfica pensando em extrair, né, os bons trabalhos para inserir na sua introdução, é o princípio da meta-análise, tá? O que, que seria essa meta-análise? A meta-análise, turma, é uma revisão de dois ou mais estudos, né? Então, geralmente você faz esse tipo de trabalho quando você está fazendo um artigo de revisão, por exemplo, algo desse tipo, onde você quer comparar, tá? Você quer fazer uma estimativa global, uma estimativa quantitativa sobre uma determinada questão ou tema investigado. Então, vamos pensar, né? Trazer um exemplo aqui da área da saúde. Vamos pensar que você tem lá um artigo, um determinado artigo que faz estudos a respeito de uma determinada patologia, sei lá, tipo hepatite, né? E aí, um outro artigo, ele traz um estudo específico a respeito de um determinado tipo de hepatite. Então, um artigo um pouco mais global, falando sobre os diferentes tipos, o outro mais específico, e aí, de alguma forma, você quer fazer um confronto entre aqueles resultados, né? Então, isso seria uma meta-análise. E aí, em cima desses resultados de outros autores, você consegue explorar, fazer um confronto e a partir dali você consegue fazer um bom artigo também, né? Um artigo de revisão, tá? Geralmente, né, a meta-análise ela faz uso de métodos estatísticos, né, para combinar quantitativamente os resultados dos estudos usados na revisão, tá? Então, nesse trabalho de meta-análise, basicamente, o que, que você vai fazer? Você vai pegar ali o trabalho de um autor e você vai reproduzi-lo, tá? Então, você vai pegar uma massa de dados disponibilizada por um determinado autor e aí você vai reproduzir aquele artigo, ver se aquele estudo realmente é verificado e verificando que ele é verídico, você pode então utilizar aqueles dados para fazer outras análises estatísticas para o seu trabalho, tá? Isso aqui, pessoal, é um modelo, é uma forma de trabalhar muito utilizada, geralmente por pesquisadores que estão em início de carreira, tá? Quando você está iniciando a carreira, talvez uma instituição que não é tão renomada, não tem uma infraestrutura tão grande, né? Aí muitas vezes você está aí, você se depara com várias limitações, faltas de equipamento e tudo mais. E aí você fica naquela, não tem como eu fazer pesquisa, não tem como eu fazer ciência, porque eu não tenho estrutura. Engano seu, tá? Isso é um grande engano. Um pesquisador nato, um cientista nato, ele faz ciência com nada, com um pedaço de papel e um lápis e uma borracha, né? Um exemplo disso, né, você pega, por exemplo, Charles Darwin, né, um dos maiores cientistas e pesquisadores do mundo moderno, que fazia pesquisa e ciência assim, né? Foi lá para a Ilha Galápagos, né? Uma das suas várias pesquisas foi na Ilha Galápagos e a pesquisa dele era pegar e descrever o que ele via ali, né? E aí depois, em cima disso, dessas descrições, ele foi aprofundando, né? Até criar todas as suas teorias. Então, você não precisa de muita coisa para começar a fazer ciência, tá? Então, se você não tem infraestrutura, você pode começar fazendo ciência dessa forma, pegando artigos, né, de alto fator de impacto, começando a estudar eles, tentando reproduzir modelos. E hoje em dia a gente tem as ferramentas computacionais que nos ajudam muito nisso. E é possível você produzir excelente artigo, né? Provavelmente o autor daquele artigo que você está trabalhando, você pode convidá-lo também para participar. Ele vai ficar muito feliz, né, em ver que o trabalho dele está tendo uma continuidade. E aí provavelmente você vai conseguir produzir ótimos artigos, tá? Então fica essa dica aí para vocês. E aí, seguindo a linha aqui, né, o raciocínio da meta-análise, você vai fazer a combinação de resultados, de duas ou mais investigações,
Consequentemente, você vai ampliar o tamanho de uma amostra. Então, às vezes, você pega ali 4 trabalhos distintos que têm amostras frágeis, não muito significantes. Quando você junta aquela quantidade de amostra, naturalmente, né, você não pode somar melancia com banana. Tem que ser banana com banana, maçã com maçã. Então você faz uma análise crítica, vê se é possível. Sendo possível, ao você juntar aquelas amostras, você está fazendo o quê? Elevando o poder estatístico do trabalho. Então você pode pegar ali 3, 4 artigos que eram B1 e transformar em um grande artigo de grande potencial A1, A2, tá? É mágica, né? No meio da ciência a gente diz que, né, que é uma forma de você lapidar um diamante bruto e torná-lo uma joia preciosa, tá? E aí a meta-análise ela pode ou não fazer parte de uma revisão sistemática, tá? Conforme eu disse para vocês. Então, em suma, pessoal, a meta-análise ela é uma revisão sistemática de cunho mais quantitativo. Então, se você quer trazer um pouco mais, né, de informação quantitativa para o seu documento, para o seu trabalho, para o seu artigo, a meta-análise é uma técnica muito interessante. Como o nosso mestrado ele é da linha das engenharias, né, embora as citações aqui dos exemplos do trabalho sejam todos da área da saúde, nas engenharias não vai ser diferente. Né? Engenharias a gente trabalha muito com experimentos, muito com resultados, muito com análises estatísticas, então o uso da meta-análise vai ser muito bem-vindo, ok? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.